tem uma ligação com a morte da Marielle. E aí a gente entra um pouco desse caso aí. Qual é essa parte as linhas que se cruzam aí nos dois casos? Bom, o Rony Lessa é uma linha que cruza, né? Se cruza, porque nós falamos aqui sobre a bomba, né, que explodiu, né, dentro do carro dele, 6 meses antes da mesmo tipo de bomba ter matado o filho do Rogério Andrade, né? E todo mundo fala que só o Lessa que disse que nunca foi segurança de Rogério Andrade. Tá. Mas no submundo do crime, todo mundo afirma que o Lessa foi sim. Trabalhou como segurança de Rogério Andrade antes de perder uma das pernas. Ele fala, inclusive, o Lessa ele fala na delação dele que às vezes as pessoas usavam o nome dele como pistoleiro do submundo do Rio de Janeiro para falar assim, olha, meu brabão aqui, o cara que me protege é o Rony Lessa. Como forma de intimidar. Isso, então ele aponta, por exemplo, o Bernardo Belo, que é o rival do Rogério Andrade, que teria encomendado uma morte com ele, que era a morte da ex-presidente do Salgueiro, a Regina Celli, e que ele dividiria 50 mil reais em 3 para tirar a vida dela. Seria outra mulher que ele estaria monitorando ao mesmo tempo que ele tinha a encomenda para tirar a vida da Marielle Franco. Morte parcelada, né? Porque é assim, 50 mil que ele estava recebendo por mês para matar a presidente do Salgueiro, porque o Salgueiro sempre foi uma escola, de certa forma, aliada, né? Nesse caso do Rogério Andrade, né? Nesse caso que ele tinha alianças ali, né? E aí o Lessa foi condenado, né? Junto com Rogério Andrade não, desculpa, Bernardo Belo. O Bernardo Belo. O Lessa pegou 78 e o... 59, Elcio de Queiroz. Não, 78 e 59. E foram julgados e condenados, né? Aí a justiça definiu como eles fizeram o crime, né? E foi basicamente aquilo lá. Segundo a justiça agora, o Lessa recebe uma encomenda de tirar a vida da Marielle Franco ele receberia, né, o Macalé, que era o parceiro dele, trouxe para ele que algum mandante, que a gente ainda não sabe porque não foram julgados, falaram para tirar a vida da Marielle Franco. O Macalé traz para ele, faz essa encomenda, que é um parceiro dele, e eles ganhariam 2 terrenos em uma determinada região, e esses terrenos valeriam em torno de 25 milhões, tudo nele, né? Então você faria ali um loteamento, e nesse loteamento você colocaria gatunete, gás, uma série de coisas, controlaria votos, e isso daria dinheiro e poder. Era para o Lessa enriquecer. E ele passa a monitorar a Marielle. Primeiro ele monitora a casa do marido dela, depois ele fala que não podia tirar a vida dela na Câmara dos Vereadores, que é onde ele tinha acesso, porque... Ex-marido. O ex-marido. Desculpa, Mônica. Senão a Mônica vai bater Perdão, o ex-marido dela. E aí não podia tirar a vida dela também na Câmara dos Vereadores, porque diz que era ordens para não fazer isso, porque senão se configuraria muito crime político. E aí ele vai, alguém avisa ele, né, que ela estaria ali na Casa das Pretas. Ele faz a tocaia, junto com o Elcio Queiroz, na verdade ele liga pro Elcio, manda mensagem pro Elcio com o rosto da Marielle algumas horas antes. O Elcio vai com ele de carro no Cobalt, eles param o Cobalt ali, a Marielle entra junto com o Anderson e a Fernanda, que era assessora dela. Eles partem, chegando ali na Rua dos Inválidos, ali perto de Estácio, né? Isso. Tava na Rua dos Inválidos, mas foram até Estácio. O Anderson tava correndo muito, porque tinha uma entrevista de emprego no outro dia, cara. Ele era mecânico de avião, ele tava quase conseguindo trampo, porque ele tava fazendo bico ali, e de motorista, e aí ele acelerou muito. Daí o Lessa parou e deu os tiros e tirou a vida da Marielle. Não, mas eu não entendi. O lance dele ter acelerado muito tem alguma coisa a ver? Ele queria voltar para casa porque ele tinha uma entrevista não, eu de sei, manhã. mas isso pro pessoal que fez o crime, que estava planejando um assassinato... Não, quando chegou numa certa... Porque o crime aconteceu na rua João Paulo II, esquina com a Joaquim Palhares, em frente ao metrô do Estado. Eles estavam atrás do carro. Tá. Quando, nessa voltinha que eu te falei, que dá acesso de uma rua para outra, tem um sinal. Aí ele parou, ele foi devagar ali, ele reduziu a velocidade. Tá. Aí quando ele reduziu a velocidade, o Lessa falou assim, agora... Aí emparelha. Aí o Elcio de Queiroz, que estava dirigindo o veículo, emparelhou o carro e deixou assim, emparelhou e deixou muito próximo, a ponto do Lessa baixou o vidro, tirou a HK MP5, foi uma submetralhadora que ele usou,
baixou o vidro, apoiou a submetralhadora ali e atirou no carro na direção da Marielle, porque ele já tinha visto a posição que a Marielle tinha entrado no veículo. Que eles estavam vendo... Porque o vidro é totalmente isso filmado. Tá um ângulo da diagonal, assim, uns 45 graus. Isso. E aí, quando ele atira, os tiros atingem não só a Marielle, como, por sorte, não atingiu a Fernanda Chaves, que estava ao lado dela, no banco de trás, mas atingiu o motorista Anderson Gomes, que estava logo... Tanto que tem uma imagem que apareceu no julgamento, essa imagem nem eu tinha visto, que a promotoria mostrou, o Ministério Público, os promotores do GAECO, que estavam no julgamento, que registraram, enfim, que essa investigação começou com um promotor que era muito alinhado ao ex-chefe de Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, e depois, a partir de setembro, foi para as mãos de duas promotoras, que é a Simone Sibilio e Letícia Emily. Então, as duas do GAECO começaram a investigar o caso e começaram a rever todo o material ali. Enfim, eu fiz essa pausa justamente para explicar como foi aquela investigação com relação ao Lessa e o Elcio. Então, apareceu uma imagem que mostra exatamente que o Elcio tomou mais tiros do que a Marielle. Inclusive, tem um tiro do Anderson. O Anderson, Lessa não, desculpe, o Anderson tomou mais tiros do que a Marielle. Tem uma imagem que é assustadora do encosto do Anderson com um rombo na cabeça ali. Só que a bala parou ali, não chegou na cabeça, mas de qualquer jeito, o Anderson tomou vários tiros, mais de 4 tiros, e acabou falecendo, né? Ali mesmo dentro do carro. Não teve nem... Não conseguiu nem acelerar o carro, ele ficou parado, o meu foi rápido demais. Não. E quem puxou o carro para parar foi a Fernanda Chaves, que mesmo lá embaixo ela puxou o freio de mão para parar o carro. O Lessa estava tentando emplacar uma tese de que a morte do Anderson não foi intencional. Mas ele pegou triplamente qualificado pela morte dos dois. Então, o que a justiça entendeu? Que o Lessa executou o Anderson também. Através do ângulo que ele deu a rajada na Marielle, ele fez para executar o Anderson também, porque se o motorista fica vivo, ele poderia olhar a placa do carro, ele poderia ver onde o carro virou, qual era a cor do carro, todas essas coisas. Então o Lessa, como um pistoleiro experiente, né? Ele sabia disso daí e ele acabou fazendo isso. Né? Mas se ele consegue emplacar essa do Anderson, ele pega menos tempo, entendeu? O Elcio de Queiroz também tentou emplacar essa parte de que ele não tinha nada a ver com a morte do Anderson, nem com a tentativa de homicídio da Fernanda Chaves. Mas o júri entendeu que os 7 jurados, né, que formaram o conselho de sentença, que avaliaram que eles eram culpados, entenderam que eles teriam que responder pelos 3 crimes, 2 homicídios e a tentativa de homicídio contra a Fernanda Chaves. Cara, e é muito louco, assim, eu acompanhei, acho que eu ouvi 50 horas do Lessa falando, sei lá. Cara, a frieza, a forma como parecia um método, assim, cotidiano, como se estivesse falando de podcast, sabe, que você faz. Tática de jogo, ele tá falando. Não, o Vilela faz podcast todo dia, ele fala do podcast como se fosse uma coisa cotidiana. Ele falava de matar, de tirar a vida das pessoas, de executar pessoas de uma forma que, cara, as pessoas perguntavam pra ele, como é que você faz com a arma? Ele dava um masterclass de arma, assim, parecia que ele tava tendo orgasmos a hora de falar de arma, como ele executava, como ele fazia. Tem um momento que ele fala que o Macalé perguntou pra ele do freixo, se ele teria condição de, por exemplo, executar o freixo. E ele fala assim como se ele fosse o especialista. Não, todo mundo, mas aí o pessoal saberia que era eu, porque eu sou ferrolheiro, eu consigo matar ele com uma sniper. Pra matar o Freixo precisava 2 snipers, porque ele tem a escolta do BOP e tal, e eu conseguiria fazer, só que todo mundo no Rio de Janeiro logo saberia que era eu. Você tá entendendo, mano? A pegada assim, sinistra que era o negócio. Eu tenho uma tese nessa história. Eu acho que a gente tem o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, que foi assassinado lá quer dizer, que morreu numa troca de tiros, vamos consertar, né? com a Polícia Militar da Bahia. E isso foi em 2020. 2020. Em fevereiro de 2020, foi logo depois do Carnaval.
Eu acho que o Lessa, pela forma, ele fala sempre dessa forma, ele banaliza a morte, porque ele era o super, né, o super atirador. Eu acho que ele tinha uma inveja enorme do Adriano da Nóbrega.